Nascido no século XVI, o Sr. Gin tem uma história indigna e faz pouco tempo que ele foi reabilitado e até transformado numa bebida quase hipster. Ele já foi remédio, inimigo número 1 da ordem pública e até culpado de causar combustão espontânea em mulheres no século XVIII. E nesse vídeo eu vou te apresentar as origens do gin, te contar como ele está ligado com a história política da Europa e como ele recebeu a fama de ser a ruína das famílias. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? O gin é uma bebida muito famosa e um ingrediente de vários drinks clássicos, que recentemente tem se tornado cada vez mais popular. Ou melhor, ele foi reabilitado nos últimos anos, porque a história do gin é ligeiramente sinistra. O gin foi criado na Holanda no século XVI, a partir do óleo das frutinhas da árvore do junípero, mais conhecida aqui no Brasil como zimbro. Mas como o óleo em si não é lá essas coisas de apetitoso, os boticários holandeses começaram a adicionar algumas especiarias, como coentro e anis, e colocaram isso em uma base alcoólica destilada. Essa primeira formulação, chamada de Genever, era vendida como remédio e produzida em várias cidades holandesas. E em 1620 já era uma bebida conhecida e fazia parte da ração dos soldados holandeses que lutavam na Guerra dos 30 Anos. Reza a lenda que os ingleses, que eram aliados da Holanda nessas guerras que eram de origem religiosa, perceberam como na hora do pega pra capar no campo de batalha, os soldados holandeses eram particularmente muito destemidos. E logo atribuíram isso à famosa coragem líquida que os soldados holandeses traziam de casa. Os soldados ingleses acabaram espalhando a palavra do gin entre os países protestantes, e a Holanda, que controlava uma rede imensa de comércio na Europa, passou a exportar gin para o continente inteiro. Em 1689, o príncipe holandês Willem de Orange assumiu o trono da Inglaterra como rei consorte, ao lado da rainha Mary II. E isso dava fim a um longo período de guerra civil na Inglaterra. E nessa época, as duas bebidas mais consumidas na Inglaterra eram a cerveja e o conhaque. A cerveja era produzida no próprio país, até mesmo em pequenas indústrias caseiras, mas o conhaque era importado da França. E as relações da Inglaterra e da França andavam péssimas, surpreendendo um total de 0 pessoas. Beber conhaque se tornou algo antipatriótico. Então os nobres começaram a trocar o conhaque francês pela bebida favorita do rei William, o bom e velho Genever holandês. A Inglaterra impôs um bloqueio muito severo aos produtos de origem francesa, tentando estimular a produção da pequena indústria local. E foi nesse momento que o Genever holandês se transformou em algo mais parecido do gin como a gente conhece ele hoje em dia. Usando como base ingredientes locais, os produtores ingleses adaptaram a receita holandesa, criando novas formulações com novos ingredientes. Alguns desses ingredientes incluíam ácido sulfúrico e terebentina, mas isso é apenas um detalhe. Com o passar do tempo, a produção do gin na Inglaterra acabou ficando muito mais barata até do que a própria produção de cerveja. E isso fez com que o gin, que até então era uma bebida da aristocracia, da elite, acabasse ficando acessível para todas as classes sociais. Mas o gin era muito mais forte do que a cerveja comum que se vendia nos pubs de Londres, e isso se provaria um grande problema no futuro. Nos anos 1720, Londres foi varrida pela febre do gin. Alguns historiadores estimam que houvesse 7.000 estabelecimentos especializados na venda de gin só nas grandes cidades portuárias inglesas. Nesse período, a Inglaterra estava passando por um episódio muito sério de contaminação da água potável nas grandes cidades. Então o gin não era só mais acessível, como ele também acabava sendo uma alternativa mais segura para consumir algum tipo de líquido, já que consumir água na sua forma pura significava arriscar doenças intestinais e coisas muito suaves como cólera. Nessa época se vê também uma coisa bastante nova na história das bebedeiras de uma forma geral. Tradicionalmente, a figura do bêbado que anda por aí caindo e tropeçando pelas ruas era representada como sendo um homem.
A incidência de problemas com álcool era muito maior entre os homens, mas com o gin esse cenário muda totalmente. E de acordo com os relatos da época, cenas como essas pintadas por William Hogarth se tornaram muito comuns em Londres. E as mulheres pobres passam a ser grandes consumidoras da bebida, que passou a ser conhecida como a ruína das mães ou a ruína das famílias. Não só como consumidoras, mas muitas mulheres participavam da febre do gin também como produtoras e como comerciantes da bebida. E por volta de 1730, quando começa a se organizar na Inglaterra uma onda conservadora muito forte, de base moral, religiosa, o gin começa a ser atacado publicamente como sendo algo que estaria desviando as mulheres da sua função natural na sociedade, que seria a maternidade e o cuidado com a casa. Em 1736, o parlamento inglês aprovou uma lei que aumentava os impostos sobre o gin, tornava mais difícil conseguir licenças para produzir e para vender, e tentava inibir os exageros causados pelo consumo de gin. E a galera ficava muito louca no século XVIII. Na região das casas de gin rolava de tudo. Brigas, sexo em público, nudez generalizada, gente dormindo no meio da rua. Basicamente o que eu espero que vá acontecer no primeiro carnaval brasileiro pós-pandemia. Brincadeiras à parte, essa epidemia de dependência de gin também leva a um aumento de criminalidade relacionada diretamente ao consumo da bebida. Nós temos registros em documentação histórica, por exemplo, de pais que vendiam seus filhos para bordéis. Mas um dos mais famosos e mais cruéis é o caso de uma mãe que assassinou a própria filha para poder vender as roupas da menina e transformar em dinheiro para poder comprar mais uma garrafa de gin. A partir de 1750, o consumo de gin caiu bastante, tanto por influência das reformas, mas também por uma questão bem política. A coroa inglesa estava expandindo seus domínios pelo mundo, e rolava um medo real de que a febre do gin acabasse deixando o país sem soldados e sem marinheiros capazes. Beber e até vender gin ficou com uma imagem péssima. Então, para poder manter os seus negócios, as pessoas começaram a dar uma disfarçadinha na hora de comercializar a bebida. As casas que vendiam gin tinham uma janela com um gatinho. Esse gatinho ficou conhecido como Old Tom e acabou dando nome a um gin super famoso, mas enfim. O comprador colocava a moeda na boca do gato e o taberneiro servia a bebida por um funil e um caninho através da patinha do gato. E o gin continuou sendo uma bebida muito mal vista socialmente até mais ou menos a década de 1830, quando inovações nas técnicas de produção permitiram produzir uma bebida de maior qualidade e até com várias gradações alcoólicas diferentes, inclusive versões licorosas mais adocicadas, que pessoas de paladar mais sensível poderiam consumir. Foi quando o gin se tornou a bebida dos cavalheiros, servida em clubes e estabelecimentos chiques, em copos especiais e decorados, um ritual de masculinidade, e com uma apresentação mais próxima da maneira como ele é consumido hoje em dia. Nesse formato chique, é que o gin chega à era vitoriana, mas ele ainda estava longe de ser totalmente aceito na sociedade ou ser alguma coisa do tipo que você serviria para os seus convidados depois de um jantar ou durante um baile, porque a imagem pública que existia do gin ainda estava muito ligada à campanha das reformas morais do século XVIII, e o gin era sinônimo de depravação moral. Ele se torna um pouquinho mais aceitável quando a água tônica entra na jogada. Durante o século XIX, a Inglaterra se tornou um império imenso, com terras em praticamente todos os continentes. Praticamente um tabuleiro de war de 1800. Essa expansão significava que os ingleses ficavam expostos a doenças que não existiam na Inglaterra, como a malária. Quando os cientistas ingleses descobriram que o quinino é capaz de repelir o mosquito da malária, eles precisavam dar um jeito de fazer com que as pessoas que estavam atuando nessas regiões de colonização tomassem o quinino de qualquer jeito. E misturaram o quinino na água com gás, dando origem à água tônica. Mas a água tônica não é um negócio para todos os paladares. Então qual foi a ideia dos ingleses? Misturar umas doses de gin na água tônica e estimular o consumo dessa mistura entre exploradores e soldados. E quando essa galera voltava para a Inglaterra, levava esse hábito para casa, às vezes com muito mais gin do que quinino no drink. Ao longo do século XX, o gin sofreu com tentativas de proibição e nunca foi uma bebida particularmente popular fora dos países de língua inglesa.
E embora os drinks ou coquetéis já existam pelo menos desde 1806, eles só foram ganhar espaço e se tornar chiques e descoladinhos depois de 1960. E a partir de 2011, começou uma nova febre do gin no Ocidente, com o resgate de receitas e marcas tradicionais, a valorização de drinks clássicos e a criação de novos drinks com um visual cada vez mais refinado. É muito provável que um marinheiro do século XVIII ou um explorador inglês de 1870 não reconhecessem o gin da maneira como a gente bebe ele hoje em dia. Mas agora você já pode aproveitar para apreciar o seu drink à base de gin, tendo em mente o quanto você tem em comum com os apreciadores de gin do passado. Então já aproveita para deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar e me contar aqui nos comentários qual é o seu drink favorito à base de gin.